Queremos neste momento saudar os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos mais uma vez expressar a alegria, a satisfação de tê-los conosco no acompanhamento deste nosso culto, dessa nossa transmissão de culto. A nossa oração, como sempre, é que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês, abençoar as suas vidas, as suas famílias e, acima de tudo, a sua fé em Jesus Cristo. Nós vamos orar. Após a oração, nós vamos louvar ao Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, Deus soberano nos céus e na terra, Deus, nós queremos mais uma vez nos curvar diante da Tua majestade, da Tua soberania, e assim, ó Deus, nos humilharmos diante da Tua poderosa mão para este momento de adoração, de aprendizado, de exaltação ao nome de Jesus Cristo. Peço, Senhor, neste momento, em favor daqueles que estão a nos ouvir, que graciosamente o Senhor fale com eles. Use, ó Deus Santo, a Tua palavra para penetrar no mais íntimo dos seus corações e assim, Deus, trazê-los à redenção em Jesus Cristo e trazer edificação para os santos do Senhor, Pai. Abençoe-nos neste momento, que o Espírito Santo seja o nosso guia, para que os hinos que vamos cantar sejam para o louvor da Tua glória, para que as nossas orações sejam de fato ouvidas pelo Senhor, e que, ó Senhor, ao ler e estudar a Tua palavra, o Espírito Santo esteja atuante em nossas vidas, abrindo a nossa mente e o coração para a compreensão e também aplicando a mesma às nossas vidas, Pai. Nós confiamos no nome do Senhor, no Teu grande poder, e assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos já dar continuidade, engrandecendo ao Senhor, cantando para o louvor da glória dEle. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o cântico 36 do Cantor Cristão, O Amor de Jesus. Maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Ó, duvidar poderei eu jamais desse insondável amor de Jesus. Ele me veio trazer sua paz, dando-me entrada no reino de luz. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Cristo, meu mestre divino, meu Deus, quis me remir e me dar seu favor. Ele me abriu o caminho dos céus e me adotou como filho de amor. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Vou me entregar a Jesus e fiel, quero fazer conhecido esse amor que me salvou de uma morte cruel. Quero viver para o meu Salvador. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor com o cântico 362, Nunca Sozinho.
sozinho, não quero nem posso avançar, pois eu sou tão fraquinho, nunca me posso guardar. Mas Jesus vai comigo, sempre pronto a salvar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete e nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Inimigos muito fortes procuram minha alma perder, e se sozinho andasse, que poderia fazer? Com Jesus ao meu lado, posso alegre avançar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Nas tristezas da vida, nas dores, nas aflições, e no lidar do dia, vindo quaisquer tentações, Cristo sempre comigo anda pra me livrar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Amém. Bendito seja Cristo Jesus. Vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Vamos dar início agora a mais um capítulo desta carta. Esta é a nossa 20ª mensagem nesta carta, pequena carta com 5 capítulos apenas, mas muito rica em conteúdo, como nós temos assim acompanhado no decorrer destas semanas. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois,
Para este fim, o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Pai, nós queremos por mais uma vez pedir a orientação do Espírito Santo para este momento de ensino da Tua Palavra, Deus. Fale, ó Deus querido, aos nossos corações, às nossas vidas, para que de fato sejamos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Vamos recapitular um pouco do que, pelo menos do contexto mais amplo da primeira carta de Pedro e daquilo que nós temos visto. Precisamos lembrar que essa carta ela foi escrita para um grupo de cristãos que estavam passando por diversos tipos de sofrimento, mas que no geral eram causados por causa da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Estes sofrimentos, conforme nós vamos ver no texto de hoje, em sua maior parte, eram vindos de pessoas da sociedade, de pessoas que outrora conviviam com estes irmãos, que bebiam juntos dos mesmos pecados, mas que devido agora à mudança de vida dos irmãos, não conformados com essa mudança, sentindo-se ofendidos com essa nova vida dos crentes, passaram então a persegui-los, a difamá-los, falar mal deles, ameaçá-los, agredi-los verbalmente e tantas outras coisas. Some-se a isto outras situações, como as próprias perseguições mesmo, já próprias deste contexto em que a carta foi escrita, em que Nero era um imperador. E então esses irmãos estavam passando por muito sofrimento. E Pedro escreve esta carta então para encorajar esses irmãos, para fortalecê-los a permanecerem firmes na caminhada com Cristo, a permanecerem firmes na santidade, a continuarem dando bom exemplo de seguidores de Cristo Jesus. E eles deveriam fazer isso, então, olhando para o exemplo de Cristo, que também sofreu, padeceu, que morreu, mas que triunfou sobre o sofrimento por meio da ressurreição e foi exaltado por Deus, quando assim ascendeu aos céus. Pedro faz, então, para encorajar os irmãos diante disso tudo, ele divide a sua carta em duas partes principais. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10. Nesta porção, o apóstolo vai falar a respeito da doutrina da salvação de uma forma geral, lembrando aqueles irmãos da grande salvação que eles tinham em Cristo, lembrando daquilo que eles eram sem Cristo, daquilo que agora eles eram com Cristo Jesus por meio da fé. Pedro vai desde o ato da eleição, passando aí por doutrinas centrais como a regeneração, como a purificação dos seus pecados, como uma forma de lembrar estes irmãos da grande salvação que eles tinham em Cristo Jesus e ensinar aspectos importantes sobre esta salvação que iria ajudá-los a lidar com o sofrimento. A partir do capítulo 2, do versículo 11, Pedro começa a segunda seção maior da sua carta, que é a parte aplicativa. Vai do capítulo 2:11 até o capítulo 5, os versículos, ficando apenas os versículos finais ali como saudação. Nesta porção, então, Pedro vai ensinar aqueles irmãos, exortar aqueles irmãos, qual deveria ser a conduta deles diante do sofrimento, à luz da compreensão que eles tinham da salvação em Cristo Jesus. E ele começa isto, então, lá no capítulo 2, versos 11 e 12, falando qual deveria ser o comportamento dos crentes no meio dos descrentes, entre os gentios. Depois ele vai falar qual deveria ser o comportamento do crente com relação às autoridades governamentais. Em seguida, dos versos 18 a 25 do capítulo 2, Pedro vai falar sobre a boa conduta do crente no ambiente de trabalho. E no capítulo 3, versículos de 1 a 7, Pedro vai falar sobre esta conduta exemplar do crente no casamento. E a partir então do capítulo 3, versículo 8, Pedro vem falando
a respeito do comportamento do crente diante das perseguições, diante do sofrimento, das ameaças, das difamações, por causa da sua fé em Jesus Cristo. E este texto de hoje se encaixa dentro deste argumento de Pedro, da parte aplicacional, sobre qual deve ser a conduta do crente diante do sofrimento, como que o crente deve lidar com o sofrimento. Ele vai fazer isso também no capítulo 4, versículos de 1 a 6, nos ensinando o seguinte para o texto de hoje: que o crente precisa estar preparado para sofrer pela vontade de Deus, sabendo que todo sofrimento é temporário para ele, como foi para o Senhor Jesus Cristo. Eu repito, porque esta é a ideia central para o nosso texto. O crente precisa estar preparado para sofrer pela vontade de Deus, sabendo que todo sofrimento é temporário para ele, como foi para o Senhor Jesus Cristo. E eu quero também, a exemplo do texto da manhã, observar apenas 2 lições nesse texto de como lidarmos com o sofrimento, quando assim estamos a fazer a vontade de Deus. A primeira lição é a seguinte: que assim como Cristo, o crente precisa estar preparado para sofrer por fazer a vontade de Deus. Isso nos versículos de 1 a 3, onde, primeiramente, o texto vai nos mostrar que assim como Cristo sofreu, os cristãos precisam estar prontos, preparados para sofrer. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Esta expressão ora, ou em outras traduções, portanto, denota que o que vem a seguir é a principal lição daquilo que foi dito nos versículos de 18 a 22, em especial aquilo que é dito lá no versículo 18, onde Pedro exorta os seus irmãos a lidarem com o sofrimento, olhando para Cristo, que padeceu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Então, meus irmãos, o que Pedro vai nos ensinar a partir daqui sobre o sofrimento, ou neste texto de hoje, é feito a partir daquilo que ele diz nos versículos anteriores, principalmente da afirmativa de que Cristo padeceu pelos nossos pecados uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então, a sentença, tendo sofrido na carne, desse versículo 1, significa que os sofrimentos de Cristo eles foram apenas físicos. Aqui diz respeito, em outras traduções, vai dizer que ele sofreu no corpo, significando que esse sofrimento na carne, que Cristo sofreu, ou melhor dizendo, significando que os sofrimentos que Cristo sofreu foram apenas físicos, e que estes sofrimentos alcançaram o seu clímax na sua morte, e morte de cruz. Por isso Pedro diz, ele sofreu na carne, ele sofreu no seu corpo. E de fato, meus irmãos, já o Antigo Testamento, já os profetas indagavam, inquiriam a respeito destes sofrimentos que Cristo iria padecer até chegar à cruz do Calvário, e na cruz do Calvário por nós. E Pedro está dizendo, assim como Jesus Cristo padeceu no seu corpo, assim como Jesus Cristo sofreu durante a sua caminhada neste mundo, vocês também estejam armados, ou seja, estejam prontos com o mesmo pensamento. Que pensamento é este? O pensamento de que de sofrer por fazer a vontade de Deus, conforme vai ficar claro mais à frente. A frase, então, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, significa que o crente precisa lidar com o sofrimento da mesma forma que Jesus Cristo lidou. O termo armado aqui, ele é de contexto militar e denota a ação de um soldado em equipar-se com as armas para lutar contra os inimigos. Nós devemos lutar contra os inimigos como Cristo lutou. Não fazendo a guerra fisicamente falando, não pegando em armas fisicamente falando,
mas com as mesmas atitudes que Jesus Cristo lutou. Como, por exemplo, quando os soldados chegam para prendê-lo, e Jesus Cristo amavelmente trata aqueles soldados, voluntariamente vai com eles para o caminho da cruz. Igual muitas vezes em que Cristo foi perseguido e não reagiu com ofensa, mas com atitudes amáveis. Pedro está dizendo que nós precisamos lidar com os ofensores da nossa fé, com as ameaças, com as agressões, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento que Cristo Jesus. E que também nós precisamos passar ou enfrentar os sofrimentos dessa vida da mesma forma que Jesus Cristo enfrentou, irmãos. Entregando a causa àquele que julga retamente, confiando em Deus, buscando o Senhor em oração, não revidando, não pagando o mal com o mal, mas com o bem. Dessa forma, o armamento do crente não deve ser semelhante ao de um soldado com armas, fisicamente falando, mas deve acontecer na sua mente, conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, então, o termo pensamento salienta que, assim como o Senhor Jesus, o crente precisa aceitar o sofrimento, vestindo a sua mente com o intento de fazer a vontade de Deus. Os irmãos devem lembrar que quando Cristo estava sendo preso, e Pedro, daquela forma explosiva dele, corta a orelha do soldado, Jesus manda que Pedro se acalme. E aí faz aquela pergunta: será que vocês não sabem que se eu quisesse, eu poderia neste momento clamar ao Pai, e o Pai enviaria uma legião de anjos para defendê-lo? Mas ele não fez, irmãos. Ele não fez essa oração, porque ele sabia que a vontade de Deus para ele era a cruz, era o sofrimento, era a morte. E ele enfrentou todo este sofrimento sem pegar atalhos, porque ele sabia que tinha que padecer por fazer a vontade de Deus. Para vivermos a vontade de Deus neste mundo, em muitas situações nós vamos ter que padecer. E assim como o Senhor Jesus Cristo, não devemos buscar atalhos, porque Jesus não buscou atalho para o sofrimento. Jesus não buscou atalhos para a cruz. Ele seguiu firme no seu propósito de fazer a vontade de Deus. Sofreu, padeceu e morreu injustamente pelos nossos pecados para cumprir a vontade do Pai. Nós devemos lidar com essas situações adversas da vida com este mesmo pensamento, armando a nossa mente e o nosso coração com o propósito de fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Em seguida, vemos que o cristão ele precisa romper definitivamente com o pecado para viver segundo a vontade de Deus. Não é apenas armar a mente com o propósito de fazer a vontade de Deus. É também, meus queridos irmãos, ter ações práticas. É também romper de forma definitiva com o pecado para viver conforme Deus requer de nós. Veja o que diz: pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. A dificuldade desse versículo é definir se aquele que rompeu com o pecado se refere a Cristo ou ao crente. Mas tendo em consideração que esse termo rompeu, essa expressão rompeu com o pecado significa literalmente romper os laços, cortar os laços com o pecado, prefiro eu entender que se refira aos cristãos, que ao se converterem a Jesus Cristo, estavam também rompendo definitivamente com os pecados de outrora, estavam ali fazendo uma decisão de cortar os laços com o pecado que caracterizava a sua vida de antes. Por isso entendo eu que aquele que rompeu com o pecado se refere ao crente. Ao crente que por meio da sua fé, por meio da sua profissão de fé em Jesus Cristo, precisa de fato cortar qualquer laço com o pecado. A ideia então é de que ao converter-se a Cristo,
O crente não pode mais cometer pecados de maneira consciente e intencional como antes, e nem pode viver na prática do pecado conforme ele vivia antes, mas agora viver conforme a vontade de Deus. Veja aí essa finalidade. A finalidade desse rompimento, se não é viver segundo a vontade de Deus. Para quê? Ou seja, romper com o pecado, cortar os laços com o pecado após a conversão, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O tempo que resta na carne aqui diz respeito à nossa vida neste mundo, diz respeito à peregrinação do crente neste mundo, enquanto ele não é chamado para a glória celestial. E enquanto o crente vive nesse mundo, ele precisa então romper com o pecado para não ser novamente engolido pelas paixões humanas, atraído pelas paixões humanas, mas tão somente viver conforme a vontade de Deus. Essas paixões humanas aqui dizem respeito aos desejos pecaminosos que caracteriza a vida de uma pessoa sem Cristo Jesus. Essas paixões humanas, outrora, eram próprias da vida dos leitores de Pedro. Mas Pedro está dizendo, agora que vocês se converteram, agora que vocês fizeram um compromisso de fé genuína e voluntária a Cristo Jesus, vocês precisam de fato se afastar do pecado, romper qualquer tipo de comunhão com o pecado que vocês tinham anteriormente. É fato, meus queridos irmãos, que para vivermos segundo a vontade de Deus é imprescindível, é inevitável que o crente de fato abandone a sua vida de pecado. Esta é uma implicância natural da fé em Jesus Cristo. O rompimento com a prática pecaminosa de antes. A expressão viver segundo a vontade de Deus denota aqui uma decisão pessoal e consciente do crente, que é tomada no momento da sua conversão, da sua profissão de fé em Jesus. Quando você de fato diz que está se convertendo a Cristo, quando você diz que está de fato aceitando Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, você também está dizendo que a partir daquele momento o pecado não faz mais parte da sua vida, você conscientemente está fazendo um compromisso de que não vai mais viver afogado no pecado. Sendo assim, ao professar a fé, o confesso precisa entender que essa profissão implica o rompimento definitivo com a prática do pecado, porque esta é a vontade de Deus para todo aquele que está em Cristo Jesus. Embora ele ainda peque, porque João diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, mas ele deve se esforçar para não pecar e nunca jamais cair na armadilha de viver na prática do pecado. Logo, a postura do crente que verdadeiramente crê em Jesus deve ser romper diariamente com o pecado, ao mesmo tempo que renova o seu compromisso de viver segundo a vontade de Deus. Tanto é que veja o que Paulo diz em Romanos 6,11. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, irmãos. O pecado tem que ser mortificado por nós, diariamente. Enquanto a vontade de Deus precisa ser renovada todos os dias, para que de fato possamos viver conforme Ele quer. Depois, o texto deixa claro que o crente não pode voltar ao seu estilo de vida pecaminoso de antes. Viver segundo a vontade de Deus significa não retornar ao pecado. Converter-se a Cristo Jesus, confessar a fé em Jesus, significa não retornar à vida pecaminosa de antes. Se alguém retorna à vida pregressa de antes, é porque ele nunca se converteu a Jesus Cristo, é porque ele nunca foi purificado dos seus pecados, é porque o lixo do pecado ainda não foi removido do seu coração e ele ainda não é salvo. Porque todo salvo em Jesus Cristo vive segundo a vontade de Deus e não retorna à vida pregressa de antes. Veja comigo o verso 3.
Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeira, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatria. Esta palavra basta aqui tem o sentido de ser mais do que suficiente. Talvez aqui Pedro esteja sendo irônico com os seus leitores, dizendo para eles: será se a vida que vocês tinham no pecado não já foi suficiente para vocês? Então não voltem para lá. A ideia é de que eles deveriam então romper com o pecado, porque o tempo que eles viveram no pecado foi mais do que suficiente para mostrar a sua inutilidade, para mostrar o mal que o pecado fez para com eles. E de fato, meus queridos irmãos, todos nós que estamos em Cristo, sabemos que o tempo que passamos no pecado foi um tempo de inutilidade. Foi um tempo em que nós andávamos de fato desgarrados da vontade de Deus. E que aquela vida nunca nos levou a algo de futuro. Por isso Pedro diz: basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios. Como que dizendo, no tempo em que vocês estavam sem Cristo, vocês viveram conforme as pessoas que não têm Jesus. Mas esse tempo já foi suficiente. Esse tempo encerrou. Ele é um capítulo encerrado na história de vocês. Porque agora vocês precisam viver de acordo com a vontade de Deus. Então essa expressão no passado aí descreve a vida dos leitores antes de serem alcançados pela graça salvadora de Deus. Pedro vai enumerar aí 6 tipos de pecados que eles praticavam naquele tempo, sem Cristo. É claro que esta lista ela não é exaustiva, tá? Você precisa entender isso. Aqui não está sintetizado todos os tipos de pecados que nós realizamos, mas são alguns pecados que se manifestavam de maneira mais intensa na vida daqueles leitores antes de eles serem salvos pela graça de Deus. Veja então aí alguns pecados aí que eles viviam. Primeiro, as práticas libertinas. Isso aqui descreve uma vida desregrada, que não conhece limites, que vive dissolutamente. Pedro está dizendo, quando vocês estavam sem Cristo, era assim a vida de vocês. Vocês não tinham limites. Vocês não respeitavam limites quando o assunto era pecar. Vocês viviam a vida de vocês dissolutamente, irresponsavelmente, entregues a todo e qualquer tipo de pecado. Uma boa ilustração dessa vida libertina, esta vida desregrada aqui, sem limites, está em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. A maneira como aquele filho saiu de casa, foi para o mundo, e o texto mesmo diz, em algumas traduções, que ele viveu dissolutamente. Esbanjou todo o seu dinheiro, viveu na vida pregressa. Pedro está dizendo que assim é a vida do homem sem Deus. Assim era a vida dos seus leitores. Mas essas vidas foram mudadas, foram transformadas pelo poder do Evangelho. E agora eles tinham de viver conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade do pecado. Os desejos carnais aí descrevem uma pessoa dominada pelos desejos de pecar, típica de quem não é convertido a Cristo. Se refere aos desejos da natureza caída do homem. Aquele impulso que não pode ser saciado a não ser quando ele é realizado, ele de fato, quando ele alcança aquele instrumento do seu desejo, que é o pecado. As bebedeiras refere-se a alguém entregue à bebida, se refere a alguém que se deixa levar pelas bebidas alcoólicas ao ponto de falar e fazer coisas tolas, sem se importar com as consequências, coisas que talvez em outras situações ele não faria. Nós temos bons exemplos disso, talvez o nosso passado seja um exemplo disso, um triste exemplo do que é se deixar levar pelo álcool e fazer coisas tolas, que trazem mal para nós, mal para os nossos familiares, mal para os nossos filhos, para a esposa. Quantos casamentos não chegaram ao seu fim por causa de bebedeira?
Também as orgias. As orgias aqui descrevem aquelas pessoas que vivem de forma degenerada, entregue a muitos tipos de pecados. É como alguém que após embriagar-se comete pecados que em estado sóbrio ele não cometeria. Pedro está dizendo, assim era a vida de vocês. Vocês amavam as orgias. Vocês amavam os pecados mais degenerados da sociedade. Também, eles viviam na embriaguez. Este termo aqui diz respeito a alguém que vive na farra, tá? Não é apenas alguém que se embriaga, mas é alguém que se entregue à farra, a festas, que desperdiça a sua vida nas farras que este mundo oferece, movidas a álcool, a bebidas alcoólicas então. Assim era a vida daqueles irmãos. Assim a vida era muitos daqueles que estão em Cristo hoje. Assim é a vida de muitos daqueles que estão sem Cristo. De muitos adolescentes, crianças, jovens. Estão entregues à farra do mundo, movidos por bebidas alcoólicas, por drogas e outras coisas mais. Por fim, Pedro diz que eles viviam em detestáveis idolatrias. Isso aqui refere-se à adoração a Deus estranho. Possivelmente fazendo menção a cultos pagãos que aquelas pessoas participavam, que não adoravam o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que não adoravam a Cristo Jesus como Filho de Deus, Redentor daquele que crê. E para mostrar o quanto esta idolatria é abominável, o quanto é abominável trocar Deus por outros deuses ou por qualquer outra coisa que não é Deus, o texto diz que a idolatria é algo detestável, irmãos. Assim era a vida daqueles irmãos antes de Cristo. E Pedro está dizendo, não voltem mais para esse estilo de vida. Porque a vida de vocês agora é outra. O estilo de vida de vocês agora é outro. É fazer a vontade de Deus e não dos pecados. A ideia então do texto, quando Pedro diz, basta que no pecado vocês tenham feito a vontade dos gentios, é de que estes pecados que foram mencionados aqui e outros mais que não estão mencionados, era um capítulo encerrado no passado daqueles irmãos. E este capítulo precisaria ser esquecido e do qual eles não deveriam sentir falta nenhuma. Infelizmente, muitos crentes hoje lembram do seu passado, até mesmo com orgulho. E não apenas com orgulho, mas como que sentindo falta daqueles pecados de antes. E Pedro está dizendo, o pecado na vida do crente é um capítulo encerrado na sua história. E ele não deve sentir falta destes pecados, porque o seu propósito agora é fazer a vontade de Deus. Portanto, irmãos, Pedro nos deixa claro que o sofrimento sim faz parte da caminhada com Deus e que por isso precisamos lidar com eles olhando para o Senhor Jesus. Precisamos então preparar a nossa mente para enfrentar o sofrimento, armar o nosso pensamento com o mesmo de Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus. Precisamos romper com os laços do pecado para vivermos segundo a vontade de Deus. E precisamos ainda manter-nos firmes na vontade de Deus, não voltando à vida devassa de antes. Isso nos leva então à segunda lição do texto, que é a seguinte: assim como aconteceu com Cristo, o sofrimento do crente é limitado a esta vida. Assim como Cristo sofreu para fazer a vontade de Deus, nós devemos estar dispostos a fazer o mesmo. Mas assim como o sofrimento de Cristo foi limitado a esta vida, também são os nossos sofrimentos. Veja comigo os versículos 4 e 6, a 6. Onde inicialmente o texto aponta para o principal motivo daqueles irmãos estarem sofrendo. Veja o verso 4. Por isso, falando mal de vocês, estranho que não se ajuntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Nós temos visto já no decorrer da carta que esses irmãos estavam sofrendo por variados motivos, tá? Eles eram perseguidos, eles eram ameaçados, insultados, eles eram difamados.
E neste versículo, Pedro resume todo este sofrimento, dizendo que eles estavam sendo difamados, ou que estavam falando mal deles. E a principal razão para isto, irmãos, era a postura daqueles irmãos em não participar mais das mesmas ações pecaminosas de antes, juntamente com eles. Ou seja, quando eles se converteram a Jesus Cristo, eles pararam com as práticas libertinas, eles botaram fim nos seus impulsos carnais, nos seus desejos carnais, eles romperam com a bebedice, eles romperam com as orgias, eles romperam com a embriaguez, com as farras que o mundo oferece, e eles romperam de uma vez com tudo com as idolatrias, passando a adorar tão somente a Jesus Cristo. E Pedro está dizendo que por causa dessa mudança de vida, eles estavam então sendo perseguidos, sendo difamados. As pessoas, segundo Pedro, estranhavam o fato daqueles irmãos não cometerem mais os pecados que estavam acostumados a cometer juntamente com eles. Por isso ele diz: estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. O verbo estranhar aí tem o sentido de ficar surpreso, de ficar espantado pela novidade de alguma coisa, ou com uma mudança repentina de alguma situação. O que causou esse espanto na sociedade? A vida mudada daqueles irmãos, a nova situação daqueles irmãos, o novo posicionamento daqueles irmãos com relação aos pecados que antes eles praticavam. Isso trouxe estranheza para aquelas pessoas. A ideia, meus irmãos, é que as pessoas que antes conviviam com eles passaram a se sentir ofendidas por esse estilo de vida que agora eles tinham. É como se a vida daqueles irmãos fosse um juiz sobre a vida devassas deles. Por isso eles estranhavam, eles se sentiam ofendidos com a vida do crente, porque eles olhavam para a vida do crente que outrora praticavam aquelas aberrações, aquelas devassidões, e viam agora algo diferente, enquanto eles estavam lá entregues aos mesmos pecados. Então a vida santa dos crentes funcionava como um juízo de Deus para a vida daqueles homens devassos. E de fato, meus queridos, assim tem que ser a vida do cristão. Aquelas pessoas que vivem entregues ao mundo, de fato, precisam se sentir ofendidos pelo nosso estilo de vida, ao olharem para nós, se conscientizando de que a vida deles está errada. E a expressão excesso de devassidão denota uma vida desenfreada. Tá? É aquela vida que busca a satisfação dos seus desejos sem impor limites para isso. Eles não respeitavam limites, eles não respeitavam regras quando o assunto era pecar. Sabemos que assim ainda acontece nos dias de hoje. Pessoas não conhecem limites, não respeitam a esposa, não respeitam filhos, não respeitam pais quando o assunto é satisfazer os desejos pecaminosos do seu coração. Sabemos que ainda hoje muitos vivem na devassidão da carne, muitos jovens, muitos adolescentes, lamentavelmente até crianças, estão vivendo essa devassidão, irmãos. E nós precisamos ser luz para esse povo devasso. Nós precisamos ser luzeiro para essas pessoas que estão em trevas, para que elas sejam conduzidas a Cristo Jesus para a sua salvação. Antes de conhecerem a Cristo, aqueles irmãos viviam também essa vida desenfreada. Mas após a conversão, eles romperam os laços com essas práticas e não se juntaram mais com aqueles pecadores, e por isso eles estranhavam essa nova conduta dos crentes. Essa expressão aí, juntar-se com eles, tem o sentido de juntar-se com alguém numa corrida tola. Então a exortação de Pedro é: não se juntem com eles nessa corrida tola de pecado em que eles estão, porque essa corrida vai levar à morte, vai levar à destruição. E aqui nós nos lembramos mais uma vez do que é dito em Provérbios, que há caminhos que para o homem parecem de vida, mas que no fim dá em morte.
Assim é a vida no pecado, irmãos. É uma corrida maluca que conduz à morte, que conduz ao juízo de Deus. E ao se converterem a Cristo, aqueles irmãos pularam fora dessa corrida, jogaram o bastão para poderem caminhar uma nova corrida, que é a carreira da fé em Cristo. Então nós não devemos estranhar se as pessoas falam mal de nós, porque não bebemos mais dos mesmos pecados que elas. Precisamos também entender que a vida de pecado precisa ser um capítulo encerrado na vida do verdadeiro crente, do qual ele não deve sentir saudade nenhuma. Mas veja em seguida que o texto afirma que aqueles que vivem entregues ao pecado um dia terão que enfrentar o juízo de Deus. Veja o verso 5. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Deus constituiu a Cristo não apenas como Salvador, mas também como um competente juiz. Como um competente juiz para julgar justamente aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, mas continuaram na corrida tola do pecado. Pedro deixa bem claro, meus irmãos, que todos que não se arrependerem, que não crerem em Jesus Cristo, como fizeram os seus leitores, irão prestar conta das suas vidas, irão padecer no dia do juízo final. O eles aqui, evidentemente, se refere aos devassos do versículo anterior, que estranhavam a nova conduta do crente. O eles aqui se refere àqueles que estão numa corrida maluca de pecado, numa vida desenfreada. Um dia, todos estes pecadores, diz Pedro, se prostrarão, terão que prestar conta ao justo juiz, que é imparcial, que é competente para julgar devidamente todas estas pessoas. E é por isso, meus irmãos, que a vida no pecado é comparada a uma corrida maluca, a uma corrida tola, sem sentido, porque leva o pecador diretamente para o juízo de Deus e de lá diretamente para o fogo do inferno. Noutras situações, Pedro já fez referência a este dia de juízo. Lá no capítulo 1, verso 17, é afirmado que Deus julga sem parcialidade, que Deus julga imparcialmente cada pecador segundo as suas obras, segundo os seus pecados. Em 2:23, é dito que Deus julga retamente. Ele é o justo juiz, competente para julgar vivos e mortos. Portanto, cabe a você, caro ouvinte, avaliar a sua vida neste exato momento. Mas faça isso com a certeza de que um dia você vai se prostrar diante de Deus, você vai prestar conta da sua vida, você vai ter que prestar conta de cada ação, cada palavra, cada sentimento, cada desejo, escolha e decisão tola que você fez nesta vida, inclusive a tola decisão de rejeitar as boas novas de salvação em Cristo. Esta avaliação é necessária para que você saiba que somente em Jesus você encontra salvação. É necessária para que você saiba que somente Jesus Cristo pode te livrar da ira deste juiz justo e competente para te julgar. Você precisa fazer essa avaliação e entender que não vale a pena viver a breve vida nesse mundo no pecado para depois viver eternamente no inferno por causa da sua falta de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Que você ouça o chamado de Deus para a sua vida e que hoje mesmo você venha a Cristo e rompa definitivamente com o pecado para viver conforme a vontade de Deus. Por fim, o texto mostra que o sofrimento do crente nesse mundo, ele é seguido pela glória do porvir. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Também precisamos, irmãos, aqui numa aparente dificuldade nesse versículo, definir
a quem se refere este termo morto, porque o texto diz que o evangelho foi pregado a mortos, tá? Nós temos aqui duas opções. Primeira, mortos pode estar sendo usado no sentido espiritual, como Paulo faz em Efésios capítulo 1, significando que o evangelho foi pregado a pecadores que estavam mortos nos seus delitos e pecados, que não tinham vida com Deus. Este é um sentido do texto, tá? Ou, melhor dizendo, este é um possível sentido do texto. O outro, que penso eu se encaixe melhor no propósito do autor, é que mortos está se referindo a pessoas que ouviram o evangelho enquanto estavam vivas, converteram-se a Cristo, mas já haviam morrido, inclusive devido às perseguições por causa da fé em Jesus. Haviam, inclusive, enfrentado o martírio por causa da fé. Então, Pedro está dizendo que estes irmãos do passado, que já haviam então falecido, inclusive por perseguições que sofreram por causa da sua fé, o evangelho foi pregado a estas pessoas, eles creram em Cristo, eles foram perseguidos por causa da sua fé, eles foram julgados na carne, segundo os homens, conforme diz o texto, mas que eles viveram em espírito segundo Deus. Ou seja, Pedro está aqui encorajando aqueles irmãos da seguinte maneira: olhe para o passado, vejam que outros irmãos que ouviram o evangelho e se converteram também foram perseguidos. Eles também foram julgados injustamente segundo os homens, eles também foram difamados segundo os homens. E eles, inclusive, chegaram a morrer por causa da fé, mas eles triunfaram sobre o sofrimento, porque, embora julgados pelos homens, eles foram vivificados segundo Deus. Isso, meus queridos, deixa claro que os sofrimentos para o crente na vida, nesse mundo, são temporários. Que os sofrimentos do crente estão limitados a este mundo, porque ainda que ele enfrente a morte, ele será vivificado pelo Espírito de Deus. Esta vida, então, segundo Deus, diz respeito à vida eterna, no deleite da presença de Deus. E Pedro está dizendo: vejam aqueles irmãos de vocês do passado, que igual vocês também sofreram, que igualmente a vocês também foram julgados segundo os homens. Eles morreram sim, mas eles foram vivificados para a vida eterna no deleite da presença de Deus. Pedro nos mostra, meus queridos, que os sofrimentos da vida cristã são seguidos pelo deleite da vida eterna com Cristo Jesus. Por isto, nós intitulamos esse ponto ao dizer que assim como Cristo, assim como aconteceu com Cristo, o sofrimento do crente, ele é temporário, ele é limitado apenas a esse mundo. E assim como aconteceu com o nosso Salvador, também acontecerá com os seus seguidores. Primeiro veio os sofrimentos e a morte. Depois veio o triunfo e a glória. Assim será conosco. Primeiro o sofrimento, depois a morte. Em seguida a ressurreição e a glória eterna. Portanto, concluindo, nós estudamos que o crente precisa estar pronto para sofrer pela vontade de Deus, sabendo que todo sofrimento é temporário para ele, como foi para o Senhor Jesus Cristo. Está limitado apenas a este mundo. E assim como Jesus, ele precisa estar pronto para sofrer por fazer a vontade de Deus. Assim como aconteceu com Jesus Cristo, ele precisa saber que os seus sofrimentos estão limitados a esta vida. E eu quero então deixar algumas aplicações. Primeiro, essa primeira aplicação é uma palavra de alerta. De alerta a você que está nessa corrida tola de pecado. É o seguinte: cuidado com a forma que você está vivendo, pois ela pode te levar diretamente ao tribunal do competente juiz para que você seja lançado no fogo do inferno.
Não há vantagens em viver a vida que o pecado oferece. Não há proveito, não há utilidade para você nisto. O que o pecado vai fazer contigo é te levar diretamente ao tribunal de Cristo. E lá você não vai ter uma nova oportunidade. Lá você vai ser julgado de acordo com os seus pecados. E a sentença de Deus para você será: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Que você possa avaliar a sua vida. Que você possa ter muito cuidado com a maneira em que você está vivendo. Você tem se entregado à bebedeira? Você tem se entregado à embriaguez? Você tem adorado outro que não seja o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, por meio de Cristo? Você tem andado nas orgias deste mundo? Você tem vivido desenfreadamente no pecado, nas práticas libertinas deste mundo? Responda tudo isso para você mesmo. E que você possa, então, avaliar a sua vida. E se preciso for, venha a Cristo nesta noite. Confesse a Jesus como seu Salvador. Se arrependa dos seus pecados. Rompa definitivamente com o pecado que tanto te maltrata e está te levando para o inferno. E creia em Jesus Cristo. A segunda aplicação é uma exortação aos seguidores de Jesus Cristo, em especial aos membros desta igreja, que é a seguinte: sejam cuidadosos e vigilantes com a vida cristã, pois vocês até podem estar livres do juízo condenatório de Deus, mas não estão livres ainda da disciplina de Deus. Tem muitos ditos cristãos que estão na igreja vivendo da mesma forma que outrora. Estas pessoas não demonstram arrependimento e fé genuínos em Cristo. Mas a minha exortação para você que confessa a fé em Jesus, que um dia fez um compromisso de fé com Ele, é que você saiba que neste dia você também estava fazendo um compromisso de romper com o pecado. Naquela ocasião, se a sua fé foi genuína, você de fato foi salvo, foi perdoado, foi justificado por Cristo, foi livre do juízo condenatório de Deus. Mas você não está livre da justa disciplina de Deus. Então, o meu conselho é: meu irmão e minha irmã, avalie se você não está precisando romper com algum tipo de pecado antes que Deus traga uma pesada disciplina sobre a sua vida. Terceira aplicação é uma palavra de encorajamento para aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento. Permaneça firme em Cristo. Permaneça firme no Senhor Jesus. Permaneça firme na santidade, na boa conduta. Porque aquele que iniciou a boa obra de salvação em você é fiel para completá-la até o fim, e nem mesmo a morte pode te livrar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Salvador. Está sofrendo, está sendo injustiçado, está sendo ameaçado, permaneça firme em Cristo, porque a recompensa da glória eterna será certa para você. Que Deus abençoe, que Deus aplique essa palavra ao coração de todos nós. Nós vamos orar neste momento. Pai bondoso, Deus que é o justo e competente juiz, que julga não segundo as aparências, mas conforme a tua própria justiça, sem nenhuma parcialidade. Te louvamos, ó Deus, pela grande salvação que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela fé que o Senhor implantou no nosso coração, para crermos no Senhor Jesus Cristo e assim rompermos definitivamente com a nossa vida de pecado. Que o Senhor, ó Deus, ajude a mim, ajude aos nossos irmãos a viverem segundo a vontade de Deus e não segundo o pecado, Deus. Que eles vivam segundo, ó Deus, a tua vontade e não segundo o curso desta vida mundana aqui nesse mundo, ó Deus. Pai, te peço também em favor daqueles que ainda estão vivendo na devassidão da carne, que vivem desenfreadamente no pecado,
Que o Senhor possa convertê-los a Jesus Cristo para que eles rompam com o pecado e vivam para a tua glória, Deus bendito. E que o Senhor possa, ó Pai querido, encorajar os nossos irmãos que estão passando por sofrimento, por dificuldades. Que o Senhor possa, de fato, ó Deus, encorajá-los, motivá-los a permanecer firmes na fé, sabendo que o Senhor começou a boa obra de salvação deles e o Senhor vai completá-la até o dia do nosso Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos nós, abençoe a sua vida. Nosso muito obrigado por você ter permanecido conosco durante esse tempo de adoração ao Senhor. Deus abençoe as suas vidas. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.